Você já imaginou que a história de Jesus, aquele que divide o tempo, aquele que anda sobre as águas, aquele que modificava a sua aparência, pode ter sido escrita de forma diferente que aquela história que foi alinhada pelo Império Romano? Como é que é? A história de Jesus, aquele que disse que o seu reino não é desse mundo, que foi crucificado, foi contada exatamente pelo ganhador da história. Então a gente resolveu checar, buscar conhecimento, porque afinal o que chega para nós dessa maravilhosa história é que ele foi crucificado. Os pergaminhos encontrados no Egito, que foram traduzidos por um holandês especialista em copta, a língua original em que esse manuscrito foi escrito e que era a língua do momento, né? Esse manuscrito tem mais ou menos 1200 anos ou mais. Ele conta uma diferente versão, que inclui da Santa Ceia até a crucificação. Vou contar para você, pode ter certeza, isso pode abrir seus olhos para o conhecimento, mas vai reforçar ainda mais a sua fé na história daquele que andou sobre as águas. Bora lá que eu vou contar para você. Esse manuscrito diz que Jesus ele tinha uma habilidade que hoje a gente consideraria como paranormal. Tipo assim, ele modificava a sua fisionomia. É isso mesmo. Jesus ele poderia passar como um idoso, como um jovem, podia ser uma cor de pele clara, escura, podia ter cabelo ruivo, ele modificava completamente a sua aparência. Quem é que estuda hoje a transfiguração, esse efeito biofísico? Até hoje eu só encontrei um pesquisador. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Muito bem, Jesus tinha essa habilidade de usar a transfiguração, de usar a sua emissão de luz fotônica. Ele faz isso todo o tempo. Por quê? Porque a multidão seguia ele. Claro! Ele chegava e dizia assim, olha, meu reino não é desse mundo, meu reino tem muitas moradas onde eu vim. Então ele já estava falando que tinha muitas moradas por aí. Na verdade ele tinha 144 mil moradas. Negócio meio surreal, mas foi isso que ele deixou por escrito. Aí, Jesus, ele então, onde ele ia, ele devia ter um carisma, uma aura, ele deveria ser realmente aquilo que a gente entende como o máximo do popstar, daquele seu olhar, assim, ele olhava e as pessoas, assim, se encantavam pela sua presença e pela sua palavra. O que a gente sabe hoje, ele tinha uma energia, ele emanava uma energia multifrequencial, ou seja, cada pessoa na sua frequência, ele conseguia interagir perfeitamente. Além disso, ele tinha essa capacidade de andar sobre as águas ou levitar, coisa que tem gente no mundo que faz isso, no Tibete, e tem organizações que estudam como que eles podiam fazer isso. Inclusive na China tem estudos também feitos dentro de universidades que têm a capacidade de fazer levitar. Isso na compreensão que a gente tem hoje da energia biofísica. Bem, Jesus, ele ia falar com todo mundo, mas ele tinha essa mensagem revolucionária. Por quê? Porque ele dizia assim, olha gente, é a tua fé que te cura. A tradução da palavra fé é concentração. A sua mente em ação faz você curar o seu campo bioenergético e faz com que você tenha uma melhor imunidade. E não tinha na época Coca-Cola para envenenar a gente, entendeu? Então ficava mais fácil, porque as pessoas se mantivessem seu corpo bem. Toda a mensagem, se você for analisar, nos tempos de hoje, toda a mensagem de Jesus era sempre uma mensagem assim, seja mestre de si mesmo. Como ele falava com todo mundo e isso não convinha ao Império Romano, ele passa a ser perseguido. Ele tinha essa habilidade de mudar de face, conforme descrito esse manuscrito, que está de posse da família Morgan. Morgan, as 13 famílias que controlam o mundo, pois eles pegaram esse manuscrito e esse pesquisador, especialista em copta, um holandês, traduz esse documento e deixa por escrito para nós através do livro que eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês. Nesse livro, ele conta o seguinte, Jesus, ele tinha essa habilidade, então o Império não conseguia pôr a mão nele. Mas ele conta mais ainda,
que Judas nunca foi o traidor. Judas combinou com Jesus de delatar Jesus através de um beijo, que ele era a pessoa que o imperador estava à procura. Por quê? Porque o Império Romano, sabendo dessa habilidade de Jesus, queria prendê-lo, mas não conseguia. Então ele mandou prender Barrabás. Sabe quem é Barrabás na história? Era filho de Jesus. Barrabás era o filho. E aí, Jesus, sabendo que não ia dar conta da história, que o filho não ia dar conta do que viria depois, falou o seguinte: Judas, meu chapa, você é meu apóstolo, meu chapa, vem aqui que nós vamos fazer um combinado. Esse combinado é, quando o Império vier me buscar, vier me prender, você me dá um beijo, porque assim eles vão saber que é você. Combina isso, porque aí eu consigo me entregar, eles conseguem me prender e eu vou lá e negocio. E ele avisa os apóstolos: olha, é o seguinte, nós vamos trocar Barrabás por mim. Mas Jesus, como que você vai fazer isso? Fica sussa que tá tudo dominado, eu sei o que eu tô fazendo. Quando Pilatos pedir para escolher, vocês falam que vocês querem soltar Barrabás, que eu me viro, eu me garanto. O cara era... Bom, Jesus tinha as suas 4.004 habilidades completamente desenvolvidas, porque ele andou pelo Egito desenvolvendo as suas habilidades, ele andou pela Índia. Jesus, na fase em que diz que ele não, que sumiu da história, não, ele foi ser treinado na Inglaterra, com os celtas, então o cara era entendido. Ele falou: deixa comigo que eu sei o que eu tô fazendo. Pois foi assim. Então, os gladiadores vão lá e pá, prendem Jesus. E aí ele vai conversar com Pôncio Pilatos. O mais surpreendente desse manuscrito é o seguinte: Pôncio Pilatos era fiel de Jesus. E a Santa Ceia, na verdade, é o jantar entre Jesus e Pôncio Pilatos, onde Pôncio Pilatos diz o seguinte: cara, nós estamos aqui junto, é jantar, aí eles só vão, eu vou liberar vocês só amanhã, dá tempo de você fugir. Foge agora de noite. Aí Jesus fala assim: não preciso fugir. Fala assim: mas Jesus, pelo amor de Deus, você vai ser crucificado. E ainda diz o seguinte, no livro diz que este jantar, a Santa Ceia, ocorre numa quarta-feira, não quinta. Eita, que as fake news vêm desde essa época. Bem, Jesus então fala para Pilatos, ele falou assim: não, deixa que eu vou me entregar. Aí Pôncio Pilatos fala para ele assim: amanhã, quando eu for entregar você, eu vou pedir para escolher. Eu posso lhe dar o meu filho em troca, para que meu filho seja crucificado. E aí Jesus responde para Pilatos: não será necessário. Eu agradeço você e sei do fundo do coração de que você está falando a verdade. Mas não será necessário. E nesse momento tem a descrição de que Jesus desaparece na frente de Pilatos. Existe essa descrição. Ele desaparece e volta. Eu poderia fugir, mas este não é o plano. Bom, Pilatos vai fazer o quê, né? No dia seguinte, faz o combinado, está à frente Barrabás e Jesus, e ele, neste gesto de lavar as mãos, ele dá o sinal para os discípulos de Jesus que estão assistindo a cena, para gritar o nome de Barrabás. Então, libera-se Barrabás, o filho, e prende-se definitivamente Jesus, passa a ser entregue para o Sinédrio, para os judeus da época ali. Opa, aí que o negócio complica. Jesus, que eles vão bater em Jesus por a coroa de espinho, isso acontece sim. Mas a outra parte da história, ela vai ser contada exatamente na Bíblia, de uma forma, de um dos melhores textos que Hollywood nunca conseguiu fazer igual. Sabe o que é? Os 4 evangelhos falam que Jesus, na sua Via Crucis, na Via Dolorosa, quando ele está caminhando com a cruz, ele cai e é o sinal para que um seguidor seu, na verdade era aquele que aconselhou e treinou Jesus, conhecido como Simão Cirineu. Simão Cirineu se aproxima e pega a sua cruz. Leia os evangelhos. Nos 4 evangelhos tem a hora em que Simão Cirineu pega a cruz
mas nunca devolve. Olha, quem é Simão Cirineu? Simão Cirineu era conhecido como o sábio das montanhas. Vinha de Cirene, um lugar hoje equivalente à Líbia, que é um platô onde tem os templos de Apolo e de Zeus. Zeus, um dos 4 criadores do mundo. É nesse lugar que era o polo do conhecimento, da sabedoria, da escola, da filosofia, que vem Simão Cirineu. Ele era um homem muito culto e é ele que vai aconselhar Jesus em sua trajetória. Simão Cirineu era conhecido dos apóstolos. Então ele pega a cruz e é Simão Cirineu que vai para ser crucificado. Jesus não foi crucificado. Leia os evangelhos. E aí a gente se pergunta, por que a Igreja Católica, que a gente conhece hoje como Igreja Católica, mas quando essa história foi escrita, ou foi resumida em mais ou menos 300 depois de Cristo, ela foi contada pelo imperador romano. É daí que vem o Concílio de Nicéia, que diz, isto serve para a Bíblia, tira isso da Bíblia. Inclusive é nesse momento que sai a vida após a morte. É nesse momento que sai, que é considerado fake news da história. Mas a mensagem que é deixada para nós é de que um homem, Simão Cirineu, sobe a cruz e aí é em que tem as coisas mais que a gente consideraria hoje como paranormais, que é Simão Cirineu lá do alto da cruz fala assim, alguns códigos. Um deles é, tenho sede. No momento em que ele fala isso, é oferecido a ele uma bebida que eles chamam de vinagre. Não era um vinagre, era uma substância considerada quase como um maná, algo que fosse que recuperasse seu organismo e que deixasse ele um pouco tonto, porque depois disso vem a descrição que ele começa a ter um torpor. E a lança do gladiador é outra história fenomenal. Nunca foi a lança que furou ele, mas era considerada uma vara, assim como a vara de Moisés, de Arão, como a vara de Hermes Trismegisto, como o caduceu. Ele era um instrumento de cura. Esse instrumento de cura é que é colocado, em que eles tocam quem está na cruz para a sua completa regeneração. E é nesse momento que ele faz, que acontece um fenômeno holográfico, que é o céu fica escuro, dá a sensação de que o chão treme porque eles ouvem sonoplastias, ou seja, interações de campos magnéticos e que fazem barulhos, e que aí então acontece esse fenômeno, tudo fica escuro e ele diz, está consumado. Que mensagem ele deixou com estes olhos para todos os apóstolos que estavam lá? Quem conta para nós dessa mensagem é João, que vai deixar no Apocalipse, que vai escrever 70 anos depois desse fato, a verdadeira mensagem. A mensagem que a gente deveria compreender 2000 anos depois, nesse momento agora. Toda essa trama mirabolante está diante dos nossos olhos, escrita na Bíblia. Mas alguns pesquisadores vêm à tona para dizer isso. Não é surpreendente? Como fica a nossa fé, o nosso conhecimento? Abala as nossas estruturas ou faz a gente buscar ainda mais conhecimento? Para que a gente abra os olhos e descubra que esta verdadeira história pertence à humanidade, não a uma igreja, infelizmente, hoje acusada. Hoje, sobre os olhos daqueles que tanto admiram a Igreja Católica, nos decepciona, pois a fé que nos faz ter certeza de que essa história acreditou, que esse homem que dividiu o templo está em tudo, em que a gente levanta uma pedra e ele lá estará, e que o seu ensinamento, que a sua boa nova é sempre um ensinamento que nos edifica, que nos faz melhor. Ele deixou o verdadeiro ensinamento que a gente precisa. Seja sábio de si mesmo e busque conhecimento. Quer saber, quando este plano foi traçado, ele está descrito também na Bíblia.
no próximo episódio, que eu vou contar a você.